Bom, antes de a gente mergulhar de cabeça nessa imersão de hoje, eu faço questão de começar recebendo todo mundo que está ouvindo com uma bênção divina. Fundamental. Sim, uma bênção sincera para o dia e para a semana de cada um que nos acompanha, que seja um tempo de luz, de muita paz e de reflexões que realmente mudem a nossa perspectiva. Amém. É sempre um privilégio enorme fazer essa jornada com a nossa audiência. Com certeza. E o foco da nossa análise profunda de hoje vai exigir bastante da gente, viu? Nós vamos entrar no Salmo 79. Isso, e as nossas fontes para essa discussão são maravilhosas. São mesmo. Nós trouxemos trechos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, combinados com os comentários que são riquíssimos do teólogo Allen P. Ross. Exato. E sabe, a nossa missão hoje passa bem longe de só ler um documento antigo como se estivesse num museu. Aham. Qual é a ideia principal, então? A missão é destrinchar a anatomia de um desastre. Nós queremos entender como uma comunidade real, sabe, de carne e osso, lidou com a destruição completa da sua cidade. Nossa, o luto coletivo ali deve ter sido inimaginável. Absurdo. E o mais intrigante é entender da onde eles tiraram esperança no meio desse caos para pedir justiça. Bom, para a gente conseguir capturar o tamanho desse grito de socorro, a gente precisa primeiro encarar o cenário de frente, né? Sem dúvida. E os primeiros versos não poupam ninguém. Não poupam mesmo. A narrativa abre descrevendo a invasão do que o autor chama de a herança de Deus. Que, pelo contexto e pelos comentários do Ross, a gente sabe que foi o Império Babilônico. Pois é, Jerusalém reduzida a uma pilha de escombros. E o templo sagrado profanado. Mas assim, eu queria que você ajudasse quem nos ouve a entender a escala disso. Porque se um exército destrói um monumento histórico hoje, é uma tragédia gigante, claro. Claro. Mas, para um israelita daquela época, ver o templo no chão significava o quê na prática? Significava, de forma muito literal, fim do mundo. O fim do mundo. Para a cosmologia deles, o templo não era só uma igreja grande para ir no fim de semana. Era um umbigo do universo, sabe? Aham, o centro de tudo. O ponto exato onde a dimensão de Deus se cruzava com a dimensão humana. Acreditava-se que a glória de Deus habitava ali fisicamente. Então imagina... Imagina os invasores entrando lá. Exato. Nações de fora da aliança, adoradores de outros deuses entram, roubam o ouro, quebram tudo. Isso dá um curto-circuito na mente do povo. A lógica devia ser... Se Deus é todo-poderoso, como ele deixou a própria casa ser vandalizada assim? Perfeito. Isso rasga a identidade deles ao meio. É um abalo tectônico na fé. E o texto, olha, ele fica ainda mais pesado. Ele descreve corpos insepultos, cadáveres largados na rua como comida para aves de rapina e feras da terra, sangue derramado como água, sem ninguém para enterrar. É uma cena de filme de terror. E no mundo antigo isso era muito pior do que uma crise sanitária, né? Muito pior. O sepultamento era a linha que dividia o humano do animal. Acreditava-se que a pessoa só descansaria no mundo dos mortos, no Sheol, se o corpo fosse enterrado com honra. Nossa, então largar o corpo lá era... Era a maldição suprema. Era apagar a existência daquela pessoa. Os babilônios estavam fazendo o terrorismo psicológico mesmo. E como se estar sentado na poeira, cercado por essa cena de horror não bastasse, tem a questão dos vizinhos. Ah, humilhação social. Pois é. Eles contam que viraram um motivo de deboche para as nações vizinhas. Imagina ter a própria casa destruída, a vida acabada, e o pessoal do bairro, em vez de ajudar, encosta no muro e começa a rir da sua cara. É o golpe final. Israel sempre se viu como povo escolhido, protegido pelo Criador. Os vizinhos tinham aquela inveja misturada com medo, sabe? E de repente Israel cai. E cai feio. Então os vizinhos aproveitam para destilar o rancor. A zombaria não era só contra o povo, era contra a ideia do Deus de Israel. Era tipo, ué, cadê o superdeus de vocês agora? É pesado demais. E aí, pensando na psicologia humana, chega um momento que o choque passa e a poeira assenta. Como o salmista reage nessa hora? É aí que a dor física vira uma crise espiritual. No verso 5, eles param de descrever o sangue e soltam aquela pergunta universal: até quando, Senhor? É o grito de quem não aguenta mais. Eles perguntam se a ira vai durar para sempre, né? E citam um tal de zelo de Deus que queima como fogo. Esse zelo é crucial para a gente entender o que está acontecendo.
Mas vamos pausar aí, porque a palavra zelo hoje em dia parece um ciúme meio tóxico, uma possessividade. O que eles queriam dizer com isso? Bom, a gente tem que limpar a mente da nossa visão moderna. No mundo antigo, a aliança de Deus com Israel era como um contrato de casamento super rigoroso. Aham, os votos de exclusividade lá no Sinai. Exato. Então esse zelo não é inveja mesquinha. É o compromisso feroz, apaixonado de um parceiro traído. O fogo da ira é a aplicação justa das cláusulas que eles mesmos quebraram ao adorar outros deuses. Então, ao falar desse zelo, o autor está meio que assumindo a culpa, tipo, fomos infiéis e trouxemos isso para nós. Totalmente. Eles sabem que não foi um acidente, foi disciplina. Mas espera aí, deixa eu levantar um ponto aqui que dá um nó na minha cabeça. Pode falar. Se eles confessam que traíram esse casamento, que quebraram um contrato e merecem o castigo, não é meio contraditório eles exigirem logo em seguida que Deus castigue as nações que executaram o castigo? Olha, essa é uma das tensões mais ricas do texto. E as nossas fontes explicam isso muito bem. Porque assim, a Babilônia só fez o trabalho que Deus permitiu, não? Sim e não. A Babilônia foi o instrumento, sim. Só que eles saíram completamente do script. Como assim? A ideia era uma correção, mas os babilônios agiram com uma crueldade sádica, com orgulho e arrogância pura. Eles não disseram, estamos servindo a justiça divina. Eles disseram, nós somos maiores que o Deus de vocês e vamos aniquilar todo mundo por prazer. Ah, entendi. Eles passaram do limite ético e moral. Precisamente. Por isso o salmista tem base para dizer, Senhor, nós erramos, mas e essas nações que te odeiam e que nos dizimaram com tanto ódio? E é isso que abre caminho para a estratégia mais genial do Salmo. Chegamos na minha parte favorita dessa imersão. Eles percebem que estão no fundo do poço e mudam a tática, né? Sim, eles pedem perdão pelas iniquidades do passado, dizem que estão muito abatidos. Mas o pulo do gato é que eles não dizem, me salva porque eu prometo ser bonzinho a partir de amanhã. Não, eles sabiam que não tinham moral para isso. Eles atrelam o pedido de salvação à reputação global do próprio Deus. Eles imploram, ajuda-nos pela glória do teu nome. Eles jogam na mesa a zombaria dos outros povos. É uma sacada teológica brilhante. É pura geopolítica. Como Ross explica isso? Ele mostra que se Israel for totalmente riscado do mapa, as nações não vão pensar, nossa, como o Deus de Israel é justo. Vão achar que ele perdeu a briga. Exato, vão concluir que ele é fraco. Que os deuses babilônicos venceram. Então resgatar Israel é, na verdade, uma questão de defender a glória do próprio Deus. Sabe do que eu lembro? É tipo um franqueado de uma marca mundial enorme que está à beira da falência por pura incompetência. Ele liga lá para a matriz e fala para o presidente, olha, eu sou um desastre e quebrei a loja. A culpa é toda minha. Mas vocês precisam mandar dinheiro para me salvar. Não por mim, mas porque se a placa com a logomarca de vocês for fechada de um jeito tão humilhante no centro da cidade, são vocês que vão virar piada para os concorrentes. Exatamente essa a dinâmica. A dor encontra um propósito maior. Mas tem um detalhe nos comentários sobre essa parte do perdão que eu achei fascinante. O sacrifício. Isso, porque a gente tem que lembrar que pedir perdão lá no Antigo Testamento envolvia muito sangue. Era ritual no templo todo dia. Animais mortos no altar. A mecânica física da expiação. Exato. Só que, como a gente falou no começo, o templo virou fumaça. Os sacerdotes foram levados cativos, o altar já era. Se a máquina de perdão quebrou, como eles pedem expiação? Essa é a beleza do comentário do Ross. Ele aponta que aqui a ideia de perdão dá um salto absurdo. A ausência do templo obriga o povo a entender que o perdão, no fundo, nunca foi sobre a matemática dos bodes e cordeiros. Uau! Era sobre o coração. Sem os rituais, eles ficam dependentes unicamente da misericórdia bruta de Deus, com um coração contrito. A fé deixa de ser mecânica e vira confiança relacional. Isso é lindo demais. Perder a muleta estrutural forçou eles a viverem a essência pura da fé. E essa conexão genuína que dá força para eles entrarem no desfecho, na reta final do Salmo. Uma reta final bem dramática, por sinal. A câmera parece que foca de novo na tragédia. O texto fala do gemido dos prisioneiros,
Pessoas condenadas à morte, provavelmente definhando nas masmorras babilônicas. É o ápice da agonia. E nesse desespero, eles pedem que as afrontas voltem 7 vezes mais para os vizinhos. 7 vezes. Lendo hoje, parece uma matemática do ódio, não acha? Recebeu um soco quer devolver 7. Se a gente lê com a mentalidade de hoje, sim. Mas na literatura hebraica antiga, e o Ross deixa isso bem claro, o número 7 quase nunca é uma quantidade literal. É figura de linguagem, então. Sim, o 7 representa a completude, a perfeição. Eles não estão fazendo conta. Estão pedindo uma justiça cabal e absoluta. Uma justiça perfeita. Porque a afronta não foi só política. Zombar do povo sangrando era zombar do Criador. Eles queriam que Deus mostrasse de forma inquestionável quem governa a história humana. Faz todo sentido. Mas eu preciso confessar uma coisa. O que mais explode a minha cabeça em tudo isso, depois de falarmos de corpos mutilados, templo em chamas, gemidos de morte e humilhação internacional, É o contraste do final. é surreal. No último verso, sem que o cenário tenha mudado 1 milímetro, eles dizem: "Quanto a nós, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração." Como alguém consegue visualizar isso? É um salto de fé que beira o impossível. É a verdadeira resiliência. O ambiente cheirava a morte, mas a mente e o espírito deles, ancorados na aliança, já estavam no futuro. Eles fecham os olhos no meio dos escombros e se veem em pastos verdes. É uma confiança inabalável. O inimigo achou que estava enterrando esse povo, mas eles estavam se plantando como sementes para as próximas gerações. Perfeito. Se fôssemos resumir a jornada dessa imersão, nós vimos um povo afundar num horror físico indescritível, mergulhar na crise de se ver disciplinado e, do fundo do abismo, ligar o próprio resgate à glória do nome de Deus, terminando com uma esperança de justiça e de futuro absolutamente indestrutível. Isso nos deixa com uma provocação fantástica para quem está acompanhando a gente refletir pelo resto do dia. O Salmo 79 nos força a pensar. E se os momentos de maior colapso na nossa vida, aquelas perdas arrasadoras e a vergonha mais paralisante, não forem a cena final? E se essas explosões dolorosas forem os exatos catalisadores necessários para forjar as histórias de superação e a identidade mais forte que a gente pode construir? No meio da sua ruína, que futuro a sua esperança tem coragem de projetar? Deus abençoe todos os ouvintes.